Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio mais uma vez estarmos juntos e trazer as boas notícias da palavra de Deus. Somos todos carentes de Jesus e por isso nós precisamos a cada dia estar aos seus pés. Essa vida, ela é cheia de surpresa. Nós precisamos de Jesus o tempo todo para enfrentarmos os desafios e sairmos vencedores. Deus é o maior interessado na sua vitória, na minha vitória, por isso nós precisamos a cada dia buscar esse relacionamento, conhecer mais sobre Jesus. Ninguém tem maior interesse em nossa salvação do que Jesus. Então nós precisamos a cada dia buscar esse entendimento, essa compreensão. Nós vamos conversar hoje sobre esses assuntos maravilhosos, sobre a vida de Jesus, como Jesus lidava com desafios o tempo todo, mas ele ainda dava oportunidade às pessoas para serem salvas. E nós precisamos a cada dia compreender isso. Jesus a cada dia está dando a mim e a você a oportunidade de sermos salvos. Para isso, nós vamos orar, porque nós vamos abrir a palavra de Deus para entendermos esse assunto de uma forma maravilhosa. Como Jesus é interessado na minha salvação e na sua salvação. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, obrigado pelas tuas verdades, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos apegar a ela e viver por ela. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olha só, abra comigo aqui a Bíblia. Vem aqui em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, para a gente poder aprender algumas coisas interessantes sobre esse texto. Nós precisamos compreender algo grandioso que Jesus traz aqui no capítulo 12 de Mateus. Logo no início, aqui no capítulo 12, nós vamos ter Jesus como Senhor do sábado, ou seja, a discussão aqui é como se deve guardar o sábado. Não é se é para guardar, não. Primeiro que os judeus guardavam e Jesus também guardava. Mas agora a controvérsia entre Jesus e os fariseus era como se deveria guardar o sábado, segundo os padrões dos fariseus ou segundo o ensinamento de Jesus. E aí Jesus aqui passa a ensinar a forma correta, e no verso 8, capítulo 12, verso 8, ele diz assim: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus está dizendo, como vocês, seres humanos, estão querendo me ensinar a forma correta de guardar o sábado, se eu sou o dono, se eu sou o Senhor, se eu sou o dono, eu é que sei como guardar. Então eu estou aqui para ensinar vocês. Então Jesus traz essa abordagem já para a gente poder perceber. Aí a partir do verso 9 ele traz uma outra abordagem em cima desse assunto. Diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: qual dentre vós, Jesus responde, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair na cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito no sábado fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão, e estendeu. E ela ficou sã como a outra. Aqui está. Olha só, Jesus então é abordado que se é lícito curar no sábado. Lógico, o sábado é para fazer o bem. Jesus é o Senhor do sábado, ele é o dono, ele sabe. E aí ele vai e faz uma pergunta: qual de vós, se uma ovelha cair num buraco no dia de sábado, vocês não vão fazer todo o esforço para tirá-la? Olha só, isso é uma ovelha, é um animal, e quanto mais o ser humano, ou seja, o sábado é um dia para que os seres humanos, os filhos de Deus, sejam beneficiados. Então o sábado é um dia para gerar bênção a todo ser humano, é o dia que Deus está envolvido, sempre está, mas para trazer as suas bênçãos. E nós, então, no sábado devemos fazer sempre o bem ao outro, não fazer o bem para nós, mas para o outro. Isso é o objetivo aqui que Jesus está falando. Aí, diante disso, isso não para aqui, essa conversa aqui entre eles. Aí o verso 15, o verso 14 vai dizer: retirando-se, para a gente entender, retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra Jesus, sobre como lhe tiraria a vida. Então, diante disso, eles agora estavam sentindo acuado,
como se Jesus estivesse contra eles, contra a sua lei, contra os seus princípios, contra o sábado. Não, Jesus disse: eu sou o dono, amigo. Eu é que sei a forma correta e vocês estão querendo me ensinar? Sabe que pretensão humana? O ser humano às vezes é assim. O ser humano não é nada, não tem capacidade nenhuma, não passa de pó, mas às vezes quer ensinar a Deus. Olha que loucura. Nós precisamos então ter a humildade para submeter a nossa vida a Deus, e é isso que importa. É a submissão a Deus que é a grandeza do ser humano, reconhecer que não é nada e que Deus é tudo. É isso. Aí agora, verso 15: mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e todos ele curou, advertindo-lhe, porém, que não os expusesse à publicidade, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, dizendo: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraza o que tem prazer. Então é uma profecia de Isaías com relação a Jesus. O que ele faria? Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Então o Espírito Santo estaria sobre Jesus, e ele ia apresentar Jesus, cheio do Espírito Santo, juízo ou justiça aos gentios. Aí continua: não contenderá, ou seja, Jesus não vai brigar, não vai discutir, não. Jesus vai trazer a verdade, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças sua voz. Jesus não veio para gritar, para espernear, não. A verdade não precisa isso. Sabe, toda vez que você estiver lidando com uma pessoa, quando ela quer impor uma verdade que ela acredita por meio do grito, da força, pronto, essa verdade já não serve mais, já não é mais verdade. Então a verdade, ela não precisa ser empurrada a goela abaixo. A verdade é aqui, e você aceita ou não se você quiser. A verdade, ela é livre, ela te dá a liberdade de escolher ou rejeitar. É isso que Jesus veio para fazer. Então Jesus não veio impressionar, sabe? Ele não veio gritar, não veio brigar, não veio gritar, nem ouvir a sua voz nas praças, ok? Aí o verso 20: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Pronto, Jesus é aquele, e a gente já ouviu isso, e esse é um conceito que a gente precisa aprender. Olha, não se deve tripudiar ou pisar o cadáver que já está morto. Ou seja, não pisa-se um cadáver, não humilha aquele que foi vencido. Ou seja, Jesus não veio aqui para quebrar a cana que já estava esmagada. Ou seja, aqueles que já estavam quebrado, perdido. Não, Jesus veio para tentar ainda, quem sabe, restaurar. Esse é o objetivo. Jesus, a cana que tivesse torcido, que não tivesse dando mais luz, não tivesse mais brilhando, Jesus ainda dava esperança, tanto para os gentios como para os judeus. Então Jesus é aquele que dá esperança ao povo. Aí, para a gente poder entender isso de forma maravilhosa, olha o contexto agora, o que acontece agora aqui no verso 22, 23 e 24, diz assim: então lhe trouxeram Jesus no mesmo momento um endemoniado, cego e mudo. 3 situações: endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Era a pergunta, porque a descendência de Davi é que viria o Salvador, viria o Messias. E eles se perguntaram: é esse porventura o filho de Davi? Será que esse é o Messias? Aí agora verso 24: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios senão pelo poder dos demônios, Beelzebu, o maioral dos demônios. Ou seja, eles estão acusando a obra do Espírito Santo em Jesus, em libertar aquele homem do poder do demônio, curar o cego e o mudo. E eles atribuem isso à obra do diabo. Olha que situação. Isso é uma blasfêmia. Aí Jesus vai agora, continua aqui no verso 31. Porque isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Aqui está. Essa é a grande questão. Olha só, Jesus
ele era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo era o cumprimento da promessa de Isaías na vida de Jesus. E ele me ungirá. Jesus disse isso em Lucas também. Ou seja, o Espírito Santo é quem usava Jesus. E agora Jesus, ao curar alguém que era cego e mudo e expelir o demônio que estava sobre aquele homem, os fariseus acusam Jesus que ele estava fazendo isso pelo príncipe dos demônios. Ou seja, era uma blasfêmia direta contra a pessoa do Espírito Santo, porque a função do Espírito Santo é convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não ouço a voz do Espírito Santo, se eu não aceito aquilo que ele está falando, eu estou me colocando contra o Espírito Santo. E esse pecado é o pecado imperdoável. Não tem perdão, por quê? Porque você está resistindo, porque o ser humano está resistindo à voz do Senhor. Então, se essas verdades que nós temos conversado aqui, que é clara pela palavra de Deus, que é o Espírito Santo que está trazendo, se você rejeita, você está indo contra a voz do Espírito Santo. Aí, ou se você continuar assim, não tem perdão. Então o perdão é a resistência que o ser humano faz contra a ação poderosa do Espírito Santo para salvar. E aqui está Jesus agindo por meio do Espírito Santo, libertando o homem, curando o homem, mas eles estão dizendo e atribuindo a obra de Jesus a obra do próprio diabo. Então isso é que é blasfêmia, isso é pecado imperdoável, pecado contra o próprio Espírito Santo que trabalha para salvar o ser humano. Então que você permita que essas verdades façam parte da sua vida e que você viva a verdade, aceitando a voz do Espírito Santo ao falar na sua mente sobre essas verdades e você possa viver isso. Que Deus te abençoe, que juntos possamos viver segundo a vontade e segundo a direção do Espírito Santo. E vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos essas verdades. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.